Maio do ano 2000. Um piloto britânico morre em uma colisão no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, apenas 7 semanas depois dos controladores franceses de tráfego aéreo se recusarem a falar inglês. Alguém perdeu a vida porque decidiram falar em francês. Índia, novembro de 1996. 349 pessoas morrem na pior colisão aérea da história da aviação. Eu não estava acreditando que poderia ser ela, não conseguia. É algo que acontece às outras pessoas. Uma tragédia e um desastre. Estamos, é claro, colocando mais aeronaves no céu. Nós não podemos continuar com isso e esperar que o sistema colabore. Não é possível manter esse crescimento. Com passagens baratas, companhias aéreas populares e feriados prolongados, o avião vem se tornando uma filosofia de vida. Mas à medida que os céus ficam mais congestionados, há cada vez menos espaço para o erro. Esta história acontece quando o sistema é testado ao seu limite e os erros são cometidos. Céus congestionados. Margem de erro. O extremo sul da Califórnia é o espaço aéreo mais congestionado do mundo. 3.000 aeronaves tomam os céus todos os dias. É um exemplo do que está ocorrendo no mundo. Mais pilotos estressados e controladores de tráfego aéreo lutando para manter o sistema funcionando. Algumas partes do Sistema Nacional de Espaço Aéreo estão saturadas. Não podemos colocar mais nenhuma aeronave lá. Está cheio. Os controladores e os pilotos no sistema estão realmente esgotados. São os controladores de tráfego aéreo que mantêm uma aeronave longe da outra. O trabalho de um controlador de tráfego aéreo é como o de um maestro ou de um coreógrafo. Ele coordena o tráfego que vem do mundo inteiro, praticamente um caos. Alinha, pousa e decola as aeronaves. Podem chegar 15 aeronaves ao mesmo tempo. Grandes jatos com passageiros, pequenos jatos executivos e monomotores, que são comuns na aviação. Então, o que acontece é que você fica lá concentrado, direcionando aeronaves para a esquerda, virando-as para a direita. É como o armador do time em um jogo de basquete. A comunicação via rádio entre pilotos e controladores é constante. As frequências podem ficar tão congestionadas que não há oportunidade para a tripulação da aeronave confirmar a nova direção, a nova instrução. Os controladores dão essas instruções com muita rapidez. E isso é um sintoma de como o espaço aéreo está cheio atualmente, todo congestionado. São muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Não há tempo para respirar entre as transmissões. Para os controladores e para os pilotos também, a quantidade de trabalho é enorme. Os controladores trabalham no limite, coordenando cada vez mais aeronaves. À medida que o tráfego aumenta, aumenta a obrigação do controlador de realizar o seu trabalho com mais precisão. O problema é a dificuldade de se trabalhar com essa precisão por um período longo. As consequências são que alguém pode ser sobrecarregado. E isso poderia provocar um acidente, porque ele ou ela chega a uma situação em que o cérebro se sobrecarrega. É muita informação ao mesmo tempo. E pode acontecer a chamada perda de imagem. Existe uma imagem mental do que está acontecendo. E, certas vezes, simplesmente você se esquece e sua mente tem brancos por períodos curtos. No céu não há espaço para o erro. Naturalmente, quanto mais as aeronaves ficam próximas, maior o risco de uma colisão aérea.
Centenas e milhares de vezes ao dia, as aeronaves operam nestes grandes e congestionados aeroportos e, felizmente, elas se mantêm afastadas. Mas, com alguma frequência, enganos ocorrem e eles são cada vez piores. Então, colisões aéreas acontecem. Atendendo a pedido. Inglês é o idioma adotado na linguagem internacional da aviação. Alpha Entry 13, stand Yankee 7. Consonne 351, bonjour, roulez par Alpha. No aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, os controladores de tráfego aéreo falam inglês e continuarão assim quando falarem com pilotos estrangeiros. Mas ao falar com pilotos franceses, eles insistem em usar sua língua-mãe. Isso pode deixar bem confuso quem voa em Paris. No Charles de Gaulle, durante a aproximação, você fica muito mais atento do que ficaria em outros aeroportos. Há muitas outras coisas acontecendo em francês. São muitas aeronaves, 20 ou mais, e metade delas estão falando em francês, outra metade em inglês, e você não sabe onde elas estão ou o que estão fazendo. Novembre Echo Golf Echo 3, France Inter 23. Spot 1. Ao taxiar em um aeroporto, os pilotos gostam de ouvir a comunicação por rádio entre os controladores de tráfego aéreo e as outras aeronaves. Conhecida como alerta situacional, ela permite aos pilotos construir uma imagem mental do que acontece ao seu redor. Eles não podem fazer isso se não entenderem o que está sendo dito. É incômodo escutar a língua nativa entre os controladores e os pilotos. O entendimento geral da situação fica interrompido. Você está concentrado para descobrir o que disseram e como se encaixa na imagem geral. E isto pode lhe distrair de algo mais importante naquele momento. É enfurecedor às vezes. Você poderia perguntar para várias pessoas que voam para o Charles de Gaulle com certa frequência como elas se sentem. E provavelmente é do mesmo jeito. Sem ter uma imagem geral, o seu trabalho fica mais difícil. A confusão causada pelo uso do francês no Charles de Gaulle fez a Air France iniciar a tentativa de introduzir o inglês como língua única na comunicação. No dia 29 de março de 2000, ela decretou que todos os seus pilotos deveriam falar com os controladores em inglês. A reação na França foi pouco favorável. Pensamos que fosse possível gerenciar uma mudança e começar a usar a língua comum. Depois de alguns dias, a mudança despertou reações emocionais. E também foi perseguida pela população através da mídia por alguns controladores e pilotos. Foi perseguida como se estivéssemos abandonando a nossa própria língua. Apenas 8 dias depois de introduzir a nova política, a Air France foi forçada a rever sua decisão. E os controladores e pilotos voltaram a falar francês entre eles. Não se pode pedir a 2.000 pilotos de um dia para o outro que deixem sua língua-mãe. E eles não estavam convencidos da necessidade da mudança. A importância do uso do inglês no Charles de Gaulle foi demonstrada apenas 7 semanas depois que a política de adotar o inglês foi abandonada. Nas primeiras horas do dia 25 de maio de 2000, a companhia britânica de cargas Streamline Aviation estava fazendo um de seus voos de rotina ao Charles de Gaulle. Era outra viagem normal, levando carga de Luton em um voo direto ao Charles de Gaulle. Esperamos algumas horas para pegar um carregamento de retorno. Era a nossa terceira viagem. Tínhamos feito outras 2 naquela semana. O copiloto de Gary naquele dia era John Andrew, que trabalhava na companhia há apenas 3 dias. Ele saiu às 6h45 de Luton, pronto para voar. Era um dia normal. Despediu-se das crianças, deu-lhes um beijo no carro, assinou para elas e foi isso. Não havia um dia em que ele acordasse e pensasse: ah, tenho que ir trabalhar hoje. Ele adorava, ele vivia para voar.
A final da Copa dos Campeões entre Real Madrid e Valência tinha acontecido horas antes em Paris. Naquela noite, o aeroporto estava mais cheio que o usual. Havia muitas aeronaves no aeroporto levando e trazendo torcedores. E muitas das tripulações, acredito, não estavam familiarizadas com o aeroporto e com o desenho da pista. Havia uma aeronave perdida na pista de taxiamento no momento em que taxiávamos para decolar. E isso causava problemas para o controlador de tráfego aéreo. Enquanto taxiavam em direção à pista, eles não tinham nenhuma ideia do que acontecia ao seu redor. As transmissões no rádio estavam sendo feitas em francês no momento. Não entendíamos nada. Acho que éramos a única aeronave falando inglês naquela frequência. Você não fica completamente ciente do que está acontecendo. Há pessoas ao seu redor e você não sabe onde elas estão ou o que estão fazendo. France 1701, contactez le trafic sur 18 unités, au revoir. John e Gary receberam instruções do controle de tráfego aéreo para se alinharem e esperarem pela decolagem na rota designada. Mas quando fizeram isso, uma confusão aconteceu. Estavam realizando uma obra e estávamos percorrendo a distância entre o começo da pista e o lugar de onde saímos. Tudo estava em obras, cheio de focos de luz. Então estava muito difícil de se enxergar aquela parte da pista. O que eles não podiam ver na pista era um avião fretado pela Air Liberté, que levava 151 torcedores espanhóis de volta para casa. Na confusão da noite, o controle de tráfego aéreo tinha orientado esta aeronave a decolar na mesma pista para a qual John e Gary se dirigiam. Eles teriam ouvido essa orientação em seus rádios. Mas como estava em francês, eles não puderam entender o que o controle de tráfego aéreo estava dizendo. Seguindo instruções, eles taxiavam em direção à pista. Foi nesse instante que checamos a pista novamente e vimos as luzes de outra aeronave vindo em nossa direção, pronta para decolar. Bom, aí eu entendi como um coelho se sente ao encarar as luzes de um carro. Você simplesmente congela. Dava para ver as luzes vindo em nossa direção. E há um ponto em que você percebe que não há nada para fazer. O que é para acontecer, vai acontecer. Podíamos ouvir o ronco das turbinas enquanto o jato passava, o vidro se estilhaçando, a colisão e tudo mais que vem com o impacto. E depois, o silêncio. A asa do jato da Air Liberté foi danificada quando bateu na aeronave da companhia Streamline. Milagrosamente, o avião de passageiros conseguiu abortar sua decolagem. Mas os danos à aeronave de Gary e John foram mais sérios. A asa da outra aeronave entrou pelo lado direito da cabine e também pelo lado esquerdo e levou tudo que estava entre nós e a frente da aeronave. A ponta da asa ficou a 15 centímetros de mim. E, infelizmente, John não teve tanta sorte e, como resultado, perdeu a vida. Pela manhã, o telefone tocou às 5h30. E quando eu escutei, minha reação foi: aconteceu algum acidente de carro? Nem passou pela minha cabeça que fosse um acidente de avião. Porque John era muito cuidadoso e tinha milhares de horas de voo. Depois pensei nas duas crianças que estavam na cama. Quer dizer, como se conta a uma criança que ela não vai mais ver o seu pai. Simplesmente não é legal. Não é.
Gary foi levado ao hospital para cuidar de um ferimento na cabeça. Poucas horas depois, ele recebeu uma visita, a polícia francesa. Eu tinha acabado de sofrer um acidente, eu tinha saído de uma operação, estava com 60 pontos ou mais na cabeça, não estava completamente consciente. Passei o dia inteiro no hospital sendo interrogado pela polícia. Antes mesmo de receber alta, eu fui preso e ameaçado com acusações de homicídio culposo. As acusações foram retiradas. O relatório oficial indicou que o controle de tráfego aéreo francês era o maior responsável por instruir o avião da Streamline a entrar na mesma pista em que o jato da Air Liberté decolava. A comunicação realizada em francês não permitiu que John e Gary detectassem o erro do controlador de tráfego aéreo. Eu acho que se tivessem falado em inglês, sem dúvida ficaríamos alertas para o fato de que outra aeronave estava prestes a decolar da mesma pista que utilizaríamos. Alguém perdeu a vida porque falaram em francês. Hoje, o francês ainda é falado no Charles de Gaulle. Confusões ainda ocorrem no Charles de Gaulle, em Paris, porque a maior parte da movimentação é em francês e uma minoria muito significante das movimentações é em inglês, algumas delas de pessoas que têm o inglês como segunda língua. Os problemas ainda existem, mas politicamente foi decidido que não importa, o idioma francês é mais importante. Ninguém pode forçar as autoridades francesas a escolher o inglês. Como muitas questões de segurança, isso é um problema para cada país resolver. E a França não está sozinha. Na Itália, Espanha e Grécia, os controladores também rotineiramente falam sua própria língua com os pilotos locais. No Aeroporto Internacional de Los Angeles, chegam aeronaves do mundo todo. Pilotos voando em países de língua inglesa deveriam supostamente falar inglês fluente. Mas nem sempre é assim. Os pilotos que não são tão fluentes na língua inglesa às vezes causam problemas, e alguns podem ser até muito graves. Por exemplo, você pode pedir para um piloto subir e manter a altitude, e ele pode achar que você pediu para ele baixar. Esse é o tipo de desentendimento em que não há muito tempo para se consertar, especialmente quando se está ocupado. Quando as aeronaves ficam verticalmente separadas por apenas 300 metros, que é o padrão mínimo de separação, você precisa que alguém suba e essa pessoa entende que é para descer, isso pode ser catastrófico. E a língua foi um fator-chave na colisão aérea mais catastrófica do mundo. Hoje, nada resta da fuselagem de um Boeing 747 e de um Ilyushin 76, que se colidiram no céu de Charkhi Dadri, na Índia, 65 quilômetros a oeste de Nova Delhi. A causa principal do ocorrido foi assustadoramente simples. Uma tripulação que não entendia inglês. É algo que poderia ter acontecido em qualquer lugar. Na tarde de 12 de novembro de 1996, 289 passageiros estavam viajando de Nova Delhi a Jeddah, na Arábia Saudita, em um 747 da Saudi Airlines. A maioria era pobre, operários imigrantes, que trabalhavam na Arábia Saudita para mandar dinheiro aos parentes na Índia. Entre eles, Raj Kumar, um fazendeiro que estava indo à Arábia Saudita pela primeira vez para trabalhar como mecânico. Ele tinha sentimentos ambíguos sobre deixar a família. Ele pensou que fosse para ganhar dinheiro. E depois disso, ele não precisaria mais trabalhar no campo, já que teria juntado muito dinheiro. Foi por isso que ele decidiu ir. Ele queria ir, mas não estava entusiasmado. Deus sabe porque é assim na nossa família.
Quando as pessoas querem ir para fora, precisam estar felizes. Mas eu não sei por que é assim na nossa família. Foi uma premonição? Em nossa casa não havia felicidade. Também viajando para a Arábia Saudita, estava Karen McCoy, uma jovem enfermeira inglesa que estava voltando depois de passar as férias na Índia e no Nepal. Pela Karen, eu acho que seria uma grande aventura. Ela falava sobre rafting em água cristalina e ela era muito alegre, cheia de vida. Um espírito bem livre. A missão de retirá-los em segurança do espaço aéreo de Nova Delhi naquela tarde era de Vijayender Dutta, um experiente controlador de tráfego aéreo do controle de aproximação de Nova Delhi. Ele nunca havia comentado antes em público sobre os eventos daquela tarde. Aquele dia também era um dia normal. Pela manhã, minha irmã veio e almoçamos juntos. Foi perfeitamente normal. Não havia nada como muitos dizem, aquela premonição ou algo assim. Pelo menos, se ela existe, eu nunca senti. Eu fui ao trabalho e estava tudo normal. Naquele dia, Vijayender Dutta estava trabalhando na área de controle de aproximação de Nova Delhi. Ele era o responsável pelo tráfego de pouso e decolagem em um raio de 95 quilômetros ao redor de Delhi. Ele confiava em seu radar. Apesar da expansão do tráfego sobre Nova Delhi na década anterior, o modelo era bem antigo e deveria ter sido substituído. Chamado de radar primário, ele informava a distância dos aviões até Nova Delhi, mas não suas altitudes. Um dos aviões de que Dutta estava encarregado naquela tarde era um Ilyushin 76 da Kazakh Airlines. Era um voo fretado do Cazaquistão para Delhi, transportando 27 passageiros, a maioria formada por executivos da Kazakh que estavam viajando para adquirir mercadorias baratas de lã na Índia. Na cabine havia um operador de rádio responsável por toda a comunicação com o controle de tráfego aéreo, um engenheiro de voo, um comandante e um copiloto. Todos estavam na mesma frequência. Então, podiam ouvir o diálogo entre o operador de rádio e o controle de tráfego aéreo. À medida que a aeronave da Kazakh se aproximava do espaço aéreo de Nova Delhi, o 747 da Saudi se aprontava para a decolagem. Para a decolagem, Saudi 761. A bordo estavam 289 passageiros, incluindo Karen McCoy e Raj Kumar. Logo após as 6 da tarde, horário local, a 120 quilômetros de seu destino, a aeronave da Kazakh estabelece contato com o controle de aproximação de Nova Delhi, conhecido como Delta Papa November. O operador de rádio requisita o nível de voo da aeronave para a descida. A seguir, o diálogo exato registrado no gravador da cabine. Aproximação de Delhi, boa tarde. Cazaquistão 1907, passando 230-4180, a 112 quilômetros de Delta Papa November. Entendido. Kazakh 1907, desça para o nível 150, copie a instrução. Descendo 150, executando Cazaquistão 1907. Kazakh 1907 recebeu a ordem de descer ao nível 150, ou seja, 15 mil pés. Essas instruções foram confirmadas pelo operador de rádio. Os pilotos, ouvindo a mesma frequência, deveriam tê-las entendido e realizado. Imediatamente depois, o 747 da Saudi Air, agora se afastando de Nova Delhi, também estabeleceu contato com o controle aéreo e requisitou seu nível de voo. Saudi 763 approaching flight level 100. Roger, climb flight level 140. Roger, climb 140, Saudi 763. Saudi deveria claramente subir a 14 mil pés e ficar lá.
Kazakh deveria descer a 15 mil pés e também manter o seu nível. As aeronaves chegando ou partindo de Nova Delhi usam a mesma rota de voo. Elas se mantêm afastadas por 1000 pés ou 300 metros de separação vertical. Este era um procedimento padrão em Nova Delhi e em outros aeroportos ao redor do mundo, mas ele não permitia margem de erro. Veja os pontos se movendo, são os alvos móveis. 168 indique seu nível de voo. E eles estavam vindo pelo mesmo percurso. Kazakh estava chegando para pousar e Saudi estava partindo. E eles deveriam se cruzar em cerca de 60 quilômetros. Direcionamos o Saudi para 140 e o Kazakh para 150. E eu pensei que os pontos fossem se cruzar e depois reaparecer. O controlador acredita que suas instruções estão sendo seguidas, porque o radar não mede altitudes. Ele não pode realmente ver em qual altitude os aviões estão. Às 6h38 da tarde, horário local, o Saudi 763 se aproximava do seu nível de voo em 14 mil pés e requisitava instruções adicionais. Vijainder Dutta manteve seus planos. Saudi 763 approaching 140 for higher. Roger, maintain flight level. 140, standby for higher. Esta foi a última comunicação com o Saudi. As instruções foram claras. Permanecer a 14 mil pés. Dutta agora transfere sua atenção ao Kazakh. Mantenha o nível de voo em 150. Tráfego sentido 12 horas recíproco. Boeing 747 da Saudi a 16 km. Irão se cruzar em 8 km. Avise-se avistá-lo. A tripulação do Kazakh deveria claramente se manter a 15 mil pés. Eles foram alertados de que o Saudi estava a 16 km e passaria sobre eles em 8 km. Ainda assim, o operador de rádio levou 17 segundos para reagir a esta informação crucial. Ele pediu a Dutta que repetisse a distância de Saudi. Mantendo a 150, Cazaquistão 1907. Irei confirmar. Quantos quilômetros? 12 quilômetros agora. Copiado. 12 quilômetros, 1907. Tráfego a 12 quilômetros, nível 140. Estou checando, 1907. As instruções eram repetidas para mim. Então, a pessoa que estava copiando novamente me perguntou sobre o tráfego no mesmo trajeto e eu repeti as minhas instruções. Mas os pontos estavam se movendo juntos, um em direção ao outro. Ainda se aproximavam. Dutta só podia presumir que as instruções repetidas pelo operador de rádio seriam completamente entendidas e realizadas pela tripulação, já que todos ouviam a mesma frequência. Você tem certeza que estão te ouvindo? O piloto e o copiloto ouviam a minha frequência. 75168. Mas apesar de supostamente estarem ouvindo, parecia que não haviam entendido. Eles continuaram a descer além do nível de voo designado em 15 mil pés, enquanto o avião Saudi ia de encontro a 643 km por hora. Finalmente, nos últimos 18 segundos de suas vidas, o operador de rádio percebeu que o piloto e o copiloto haviam descido abaixo do nível de voo designado em 15 mil pés. Mantenha o nível. Que nível nos deram? Sim, repita. A 150, não desça. Mantenha 150. Mantenha 150. Vá a 150. Descemos abaixo do nível designado. 4 segundos depois, os aviões colidiram. E aqueles 2 pontos desapareceram. Isso significa que se chocaram.
Era uma indicação clara, porque eles se juntaram e não se separaram. Um avião de carga da Força Aérea Norte-Americana voava 24 quilômetros ao norte das duas aeronaves. Estávamos ao norte do aeroporto, nos aproximando, quando do lado direito da aeronave uma nuvem se iluminou de laranja brilhante. Uma enorme bola de fogo. Eu só me lembro que 2 pedaços de escombros, provavelmente um de cada aeronave, elas tinham seus vetores separados e eles despencaram pelo meio da nuvem, deixando um rastro de fogo, meio que rodando para frente e para trás. Quase parecia um foguete fora de controle. Nós vimos o avião caindo daquele lado, rolando dessa forma. E as pessoas disseram, é um avião caindo. Então o outro avião começou a cair e percebemos que 2 aviões haviam se chocado. Eles estavam em fogo e o céu inteiro se tornou amarelo. A tripulação da Força Aérea Norte-Americana contata Dutta para relatar a colisão. Apesar de ter visto os pontos desaparecerem, ele continua a chamar pelas duas aeronaves. Poderia haver um milagre. Ele disse que viu uma bola de fogo ou algo parecido. Eu chamei Saldik e, apesar de estar caindo, podia estar fora de controle. Mas talvez conseguissem retomá-lo. As pessoas poderiam estar vivas. Elas poderiam querer se comunicar comigo nos últimos momentos. Naquele ponto, acho que ele começou a chamar pelo Saudi Air. Eu me lembro dele chamando pelo sinal do Saudi Air e provavelmente chamando pela outra aeronave sem parar, sem obter resposta. E lembro dele a certa altura dizendo, essa não. E eu pensei que aquela era uma interjeição muito estranha. Apesar de ter perdido 2 aviões em sua tela, Dutta agora precisava continuar seu trabalho. Ele ainda tinha aviões para pousar. É realmente difícil reviver aquele momento. Aqueles sentimentos são de outro planeta. É como ter sentimentos sem estar emocionalmente envolvido, porque o importante era manter a calma. E foi muito difícil. Eu não sei. É uma graça de Deus eu ter me mantido calmo. Eu continuei cuidando do tráfego mesmo depois daquilo. A pior colisão aérea do mundo matou mais de 350 pessoas. Ninguém espera sobreviventes. 275 corpos já foram encontrados. A família de Raj Kumar, que morava por perto, foi procurá-lo no meio dos escombros. Eles ainda esperavam por um milagre, encontrá-lo com vida. Eu tinha a esperança de que o encontraríamos pendurado numa árvore. Eu não pensava que ele carregava este karma, que estaria morto. Esperávamos que Deus nos ouvisse até o fim. Tínhamos esperança. Quando chegamos lá, encontramos uma turbina queimando no trilho do trem. O caos estava por toda parte, mortos espalhados por todo lugar. Tinha um bebê aqui, uma jovem ali. Era terrível. Procuramos a noite toda. No dia seguinte, a busca teve fim, quando seu corpo foi encontrado. A parte inferior de seu corpo estava muito queimada, mas sua camisa estava intacta, e o seu rosto também. Isso era o suficiente para o reconhecermos. Podíamos ver que era nosso filho. Em poucas horas, a Índia estará acordando em luto nacional.
Quando assistimos pela televisão que um avião tinha batido, eu não pensei que tivesse a ver com a Karen. E então eles mencionaram que havia uma jovem inglesa a bordo e eu disse, não vai ser a Karen. Não dá para imaginar que aquela única pessoa será sua filha. Nós passamos o dia todo pensando em que estava tudo bem. Na verdade, fomos para a cama e por volta da meia-noite bateram na porta, eu acho. Eu senti uma coisa aqui dentro. Descemos as escadas, os oficiais de polícia estavam lá, más notícias e... Assim que eu abri a porta, eram 2 oficiais. Eu disse, é sobre a Karen, não é? E eles disseram, sim, podemos entrar e conversar com vocês. E eles nos disseram que o nome da Karen estava na lista de passageiros e que não havia sobreviventes. E assim aconteceu. Alguns dias depois, os McCoys voaram para o local do acidente em Sharkdadri. Nenhum de nós havia voado para um lugar como a Índia antes daquela data. Não. Sabe, ir para Sharkdadri, onde o acidente havia acontecido, e andar pelas ruínas do avião e pensar que minha filha estava naquele lugar. Não, recuperamos o corpo dela. E foi muito difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz por termos ido. Foi muito importante. Muito importante mesmo. No dia da missa de Karen, poucas semanas depois, os McCoys receberam um postal que ela havia mandado do Nepal antes de sua morte. Foi tão triste, tão doloroso pensar que estávamos indo à sua missa e que aqui estava o seu postal cheio de entusiasmo e vida. Foi bem triste. Triste mesmo quando nós... Foi muito precioso para nós, muito importante. Confirmou que havia alguma coisa lá muito importante para Karen. No total, 349 pessoas morreram nos campos de Sharkdadri. E esta continua sendo a maior colisão aérea na história da aviação. Mudanças foram realizadas em Nova Delhi para reduzir o risco de uma nova colisão aérea. Hoje, os aviões não decolam e pousam usando o mesmo trajeto nas proximidades do aeroporto. Eles chegam e partem por rotas diferentes. Um novo sistema de radar também foi instalado. Ao contrário do antigo radar, este diz aos controladores em que altitude a aeronave está voando, dando-lhes a chance de evitar enganos. Mas o relatório oficial apontava a maior parte da culpa para a falha da tripulação da Kazakh em entender o inglês. Isso continua sendo um problema frequente. A falta de fluência de um piloto estrangeiro também quase causou um incidente perto de Heathrow em 1996. 2 aviões voavam mais próximos do que deveriam, quando um experiente controlador de tráfego aéreo não entendeu o piloto. Eu mesmo tive um incidente quando interpretei errado o que estava sendo dito por um piloto estrangeiro, de sotaque bem gutural que eu não entendi direito. Na verdade, o que eu fiz foi afastar a aeronave para longe da outra com quem ia se chocar e disse a ele para abortar a subida, então ficou tudo bem, mas foi por sorte. O acidente não chegou a acontecer, mas foi uma situação bem perigosa.
O que aconteceu é chamado de redução de separação, ou aviões voando sem separação. Uma aeronave entrou na altitude em que a outra estava, exatamente como aconteceu na Índia. Em muitos casos, voos sem separação podem resultar em uma perda de 800 metros, mas o mesmo incidente em outra circunstância poderia resultar em passar muito, muito perto. É quase totalmente uma questão de sorte, ou seja, voar sem separação por uma pequena ou grande distância, resultando talvez em uma colisão aérea. À medida que os céus ficam mais congestionados, esse problema tende a piorar. Se há mais aviões nos céus, os problemas ficam ainda maiores com a língua inglesa. Porque onde se aumentam as aeronaves, a pressão do controlador de tráfego aéreo é tanta que ele ou ela tem menos tempo ainda para pensar no que está acontecendo e para ouvir. Com o rádio funcionando sem parar, as chances de se perder algo, ou interpretar mal, ou ouvir o que você deseja ao invés do que está realmente sendo dito são maiores. A nova tecnologia oferece uma solução parcial. No Centro Experimental Europeu de Controle, foi desenvolvida uma tecnologia que diminui a quantidade de trocas verbais entre pilotos e controladores de tráfego aéreo. Conhecido como Data Link, ou conexão de dados, ele permite aos controladores de tráfego aéreo mandar instruções escritas à cabine em qualquer língua. Não há problemas de linguagem com o Data Link. Há uma tela na cabine que faz parte do sistema computadorizado de gerenciamento de voo. E as instruções do Data Link chegam na língua de sua escolha, no nosso caso, no nosso idioma. O Data Link também facilita o trabalho dos pilotos, já que eles não precisam ouvir as constantes comunicações via rádio. Mas apesar dos benefícios óbvios de segurança, apenas 2 importantes companhias aéreas estão comprometidas a testá-lo. As companhias não estão agarrando esta oportunidade porque ela envolve um esforço, o dinheiro. Comprar o equipamento é uma coisa, eles também precisam instalá-lo, precisam treinar seus pilotos. De um ponto de vista técnico é simples, pode ser feito, mas precisa haver vontade política para fazê-lo. E não é fácil fazer pessoas mudarem nesses aspectos, exatamente porque eles envolvem dinheiro. Nos Estados Unidos, eles também estão testando um Data Link. Isso vai levar 15 anos e o que estão desenvolvendo são 2 sistemas diferentes. Nenhum deles é compatível ao europeu. É loucura e todos sabem que é loucura, mas todos buscam o seu próprio sistema de rede de dados aéreos, porque significa dinheiro. São enormes quantias envolvidas. Se houver um único sistema no final, você vai precisar de um fornecedor e o resto irá caminhar à margem. Então não é só na indústria que se pensa assim, que se realizam as ligações necessárias para a criação de uma arquitetura global. Um grande problema. O dinheiro não é o único problema. A indústria da aviação é altamente fragmentada, com incontáveis interesses diferentes e autoridades regulatórias. Garantir um acordo internacional para qualquer medida de segurança é um processo lento e trabalhoso. Muitos sistemas de segurança, para que sejam eficientes, precisam obter aceitação mundial. As aeronaves vão a todos os lugares e existem diferentes autoridades certificadoras, companhias aéreas e aviões de diferentes idades. Esta fragmentação também tem impedido a indústria da aviação de solucionar o seu maior problema: como colocar mais aeronaves nos céus de maneira segura. A solução é uma nova tecnologia. Mas qual é e quem decide, não foi acordado. Estamos ao redor do mundo
lutando para desenvolver novas tecnologias, mantendo a capacidade existente. Os desafios para desenvolver e integrar sistemas novos aos antigos vão continuar. Vai ser uma questão constante. Se não cumprirmos o desafio, não vamos aumentar a capacidade. Neste momento estão consertando o problema. Ainda não estamos resolvendo a questão capacidade porque não caminhamos o bastante em nenhuma das áreas no desenvolvimento de novas tecnologias e computadores poderosos em terra que permitam aos controladores lidar com mais tráfego. Consertar o sistema vai permitir que incontáveis aeronaves sejam adicionadas à capacidade, o que é difícil de acontecer no momento, já que seria preciso uma mudança radical. Se eu soubesse de uma alternativa e como realizá-la, eu faria muito dinheiro pelo mundo, assim como muitas outras pessoas. Está previsto que a quantidade atual de tráfego aéreo dobre até 2020. Uma nova tecnologia deverá manter a segurança enquanto o céu fica mais cheio. Se essa tecnologia não for inventada, um dos resultados será mais atraso. Mas outra consequência poderia ser uma falha bem mais séria. Existem previsões que dizem que poderíamos perder uma aeronave por dia em acidentes. E, na minha opinião, isso seria intolerável. Isso seria inaceitável e iria congelar e paralisar a expansão futura do sistema aéreo.